Bora agora para a última parte da aula de modelos atômicos que fala sobre especificamente a eletrosfera. Vê só, lembra que eu falei que depois do modelo de Bohr vieram outros modelos, mas a gente não fala sobre eles, a gente só incorpora algumas coisas deles no modelo de Bohr. E uma das coisas que a gente vai fazer isso é com a distribuição eletrônica. O que é isso? É um diagrama que a gente vai seguir para poder organizar os elétrons dentro do átomo. Olha como a gente vai fazer. Existe uma coisinha chamada diagrama de Pauling. Esse diagrama de Pauling, você tem que saber o seguinte: ele organiza os átomos em 7 camadas de eletrosfera, que podem ser representadas por K, L, M, N, O, P, Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse número na frente indica qual é a camada, qual é o nível onde o átomo, onde o elétron vai estar. Acompanhado do nível, sempre vem uma letrinha S, P, D ou F. Essas letras são chamadas de subníveis. São divisões dentro do nível da eletrosfera. Então, por exemplo, o nível 1 só tem o subnível S. Já o nível 2, eu tenho subnível S e subnível P. No nível 3, eu tenho subnível S, subnível P e subnível D. E por aí vai. A gente vai imaginar e trabalhar com cada uma dessas informações como se isso fosse uma caixinha, onde eu vou acrescentando os elétrons. Porém, são caixas que têm capacidades diferentes. No caso da caixa do tipo S, cabe 2 elétrons. Na caixa do tipo P, cabe até 6 elétrons. Na caixa do tipo D, cabe até 10 elétrons. E na caixa do tipo F, cabe até 14. A gente vai acrescentando os elétrons dentro dessas caixas, sempre respeitando o limite máximo e entendendo que completei uma caixa, pego a próxima. Completei uma caixa, pego a próxima. Porém, sempre na diagonal, sempre na diagonal, sempre na diagonal, tá? Então, pensa comigo. No caso do hidrogênio, o hidrogênio só tem um elétron. Então, eu só pego a primeira caixa, um S. E quantos elétrons eu quero colocar ali dentro? Um. Então, eu vou lá e só coloco um. Então, no caso do hidrogênio, a distribuição eletrônica dele é essa, 1s1. Tá bom? No caso do magnésio, eu preciso colocar 12. Então, veio. Pego a primeira caixa, um S. O limite máximo dela é 2 elétrons. Então, eu vou lá e coloco um S2. Falta ainda colocar 10 elétrons. Depois que eu pego a caixa do tipo 1S, eu venho para a segunda diagonal, ó, a caixa 2S. Na caixa 2S, elas também só cabe 2 elétrons. Então, por enquanto, coloquei 4. Aí veio. Usei a caixa 1S, usei a caixa 2S e vou para a próxima diagonal. Eu chamo a caixa 2P. Na caixa do tipo P sempre cabe 6 elétrons. Por enquanto eu coloquei 4. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 6. Por hora eu já tenho 2, 4, 10 elétrons organizados, mas ainda falta mais 2. Então vê, depois da caixa 2P eu chamo a caixa 3S, que cabe 2 elétrons e é justamente o que eu quero. Então, a distribuição do magnésio fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bora para o escândio, que vai até 21. Vou seguir a sequência até o 3s2, porque eu já sei que a sequência sempre vai ser a mesma, tá? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Por enquanto eu já tenho 12, mas eu quero colocar 21. Depois do 3s2, não tem mais ninguém aqui embaixo, eu venho para cá, ó. Eu venho para o 3p. Então, ó, 3p6. Tinha 12, coloquei mais 6, fui para 18. Mas lembra, o escândio tem que ir até o 21. Depois do 3P, eu continuo descendo, eu vou para a caixa do tipo 4S. Tinha 18, vou colocar 2, fui para 20. Ainda falta um elétron. Aí veja, depois do 4S não tem mais ninguém embaixo. Eu vou para a próxima diagonal, que é a 3D. As caixas do tipo D, como eu falei, cabem 10 elétrons. Mas eu não quero colocar 10, só quero colocar 1. Então, esse aqui fica 3D1. A distribuição eletrônica do escândio, então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Beleza? Como é que eu tenho que analisar essa distribuição eletrônica? Entendendo que, como eu lhe falei, cada número aqui na frente representa um nível. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, para o hidrogênio tem um elétron só, e esse elétron está no primeiro nível, ou na primeira camada, que é aquela mais perto do núcleo.
No caso do magnésio, o magnésio tem um elétron no primeiro nível. O magnésio tem, ó, segundo nível, tá? Então, eu tenho que juntar os elétrons que estão nisso. Eu tenho 8 elétrons no segundo nível, ou seja, na segunda camada, e eu tenho 2 elétrons no terceiro nível. Então, ó, com a distribuição eletrônica, eu sei dizer exatamente quantos elétrons estão em cada camada do átomo. Então, percebe que o primeiro nível pode ter uma quantidade menor, maior, maior, aqui é 2, tá? 2 elétrons no primeiro nível. Maior, menor, não precisa ser, tipo, aumentar sequencialmente, não. Como é o caso aqui, tem 2, 8 e 2. Poderia ter quantidades diferentes quando for mais para frente, porque tudo depende da distribuição eletrônica, tá? E é o que acontece. Sempre que eu fizer a distribuição eletrônica de um átomo, eu tenho que reconhecer duas coisas. Primeira coisa, você vai deixar aí bem na sua cabeça anotado, é camada de valência. A camada de valência é o último nível ocupado. Não importa a quantidade de elétrons que tenha nele, mas é o último nível ocupado, vai ser chamado de camada de valência. No caso do hidrogênio, só tem uma, é a primeira. No caso do magnésio, ele tem elétrons no nível 1, tem elétrons no nível 2 e tem elétrons no nível 3. O nível 3 é a camada de valência dele, tá? Já um outro conceito é chamado subnível mais energético. O subnível mais energético é o último componente da distribuição. Não importa se faz parte da camada de valência ou não. Último componente da distribuição. O massinha, Mikael. Aqui, ó. No caso do hidrogênio, só tem um também. Isso aqui é o subnível mais energético. No caso do magnésio, 3S é o subnível mais energético. Agora, bora pensar no escândio. Me diz, vou marcar de laranja. Qual é a camada de valência dele? Exatamente. Ele tem elétrons no nível 1, tem elétrons no nível 2, tem elétrons no nível 3 e tem elétrons no nível 4. Logo, a camada de valência dele, que está aqui em laranja, é a quarta camada. Na quarta camada, ele só tem 2 elétrons. Já o subnível mais energético, eu vou deixar aqui de verde, é esse aqui. Então, ó, subnível mais energético é o 3D, a camada de valência é a 4S. Percebe que eles podem estar no mesmo lugar ou não, serem diferentes, tá? Micael, isso aqui é muito simples, né? É sim, isso é a distribuição eletrônica de átomos, mas eu posso ter também a distribuição eletrônica de íons. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui o ferro mais 2, ou seja, o ferro que perdeu 2 elétrons. Eu não posso pensar na seguinte ideia. Ah, se o número atômico é 26, ao invés de eu distribuir até 26, eu distribuo até 24. Não faça isso, porque vai dar errado. O que aí você vai fazer? Você vai fazer a distribuição eletrônica e você vai apagar 2 elétrons. Como assim? Vê, vou distribuir até 26. Eu sei que o escândio foi até 21 e terminou em 3D1. Se eu acrescentar mais 5 elétrons, eu vou terminar em 3D6. Então, vou botar aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Se você somar ali em cima, dá 26 elétrons. Mas lembre, o ferro perdeu 2 elétrons. Ele é um cátion. Cátion, sempre que perde elétrons, retire eles da camada de valência. Ou seja, você não vai pegar esse 3D6, apagar e deixar 3D4. Você vai estar errando. O que é que você faz? Você deixa o 3D6 bem lindinho aqui, mas você vai pegar esse 4S2, que é a camada de valência dele, e vai mandar embora. Então, na verdade, a distribuição eletrônica do ferro, quando ele tem a forma de cátion, é essa aqui, tá? Por isso que você não pode pensar em distribuir até 24, porque senão você vai errar. Então, distribui e retira da camada de valência. Lembre disso. Agora, quando ele for um ânion,
ânion. Isso aqui é um ânion, é um íon com carga negativa. É só você agora continuar a distribuição. O cloro é 17, o número atômico dele é 17. Como ele ganhou um elétron, é só você distribuir até 18. Normal. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Acabou-se. 18 elétrons. Então, ânion é só distribuir de boaça, tá? Bora lá brincar. Questão 8. Efetuou-se a configuração eletrônica em seu estado fundamental, ou seja, sem elétrons estar fora do lugar onde deveriam estar, de um elemento químico, cujos dados foram: o nível 1 dele está completo. Kael, o que quer dizer o nível 1 está completo? Quer dizer que a quantidade de elétrons total que poderia ter no nível 1, ele tem. O que é que você vai pensar? No diagrama de Pauling, o nível 1 só pode ter 2 elétrons. Então, é o que ele tem. Nível 1, 2 elétrons. No nível 2, ele também está completo. Volta lá para o diagrama de Pauling. Nível 2 tem subnível S e P. Lembra, no S cabe 2, mas no P cabe 6. Como está completo, o nível 2 ele tem 8 elétrons. O nível 3 também está completo. Nível 3 tem subnível S, P e D. Quando você soma, S pode ter 2, P pode ter 6, D pode ter 10. Como estão completos, no nível 3 ele tem 18 elétrons. Nível 4, a questão fala que o nível 4 tem 18 elétrons e que o nível 5 tem 6 elétrons. A pergunta é, assim, é correto afirmar que esse elemento químico é quem? A gente só tem aqui átomos. Então, não vou me preocupar sobre o fato dele ter perdido ou ter ganhado elétrons na forma de íon. Se ele é um átomo, se eu sei a quantidade de prótons, eu sei a quantidade de elétrons. E o contrário também serve. Então, se eu somar o número de elétrons total aqui, eu vou saber quantos prótons esse átomo tem que ter. E aí, ó, 18 com 18, isso mesmo, 36. 36 com mais 6, 42. 42 com mais 10, 52. Como esse átomo tem 52 elétrons, ele obrigatoriamente tem também 52 prótons. Logo, ele é o átomo que tem número atômico 52, que é o telúrio, tá? Bora para mais uma? E a última, né? A última. Diz assim: dificilmente o cobalto é encontrado de forma pura na natureza, pois ele reage facilmente com oxigênio e cloreto, normalmente encontrado em cobaltita e eritrita. É utilizado para diversas finalidades, entre elas as ligas metálicas usadas em pás de turbinas a gás, turbinas de aviões, como também em ímãs ou em cintas magnéticas. Representado pelo símbolo CO, detalhe, tá? Quando você vai ler o símbolo de um elemento químico, você não lê CO, você lê CO. Esse elemento possui massa de 59 unidades e 32 nêutrons. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de elétrons do cobalto a partir da sua respectiva distribuição eletrônica. Veja, ignore o número de elétrons que eu tirei dessa alternativa, porque senão ficava muito fácil. Eu tenho um elemento que tem número de massa 59 e ele tem 32 nêutrons. Então, o número de massa dele é 59 e só de nêutrons são 32. Você está lembrado que o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Se só de nêutron ele tem 32, qual é o número de prótons que existe ali dentro desse átomo? Exatamente, 27. E se eu tenho o estado fundamental, eu nem tenho elétron sendo perdido, nem elétron sendo recebido, nem elétron fora do lugar. Logo, se ele tem 27 prótons, eu posso dizer que ele também tem 27 elétrons. Então é só eu fazer agora a distribuição até 27. Então bora lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Por enquanto já foram 10. 3s2, 3p6, 4s2. Foram 20. E depois do 4s2 vem o 3d, 7. A distribuição eletrônica tem que ser essa aqui, que quando você procurar nas alternativas, vem lindamente a letra A. Beleza? Este foi o nosso módulo de modelos atômicos. Vai-te embora fazer os exercícios do Faz Teu Nome e já sabe, né? Qualquer dúvida, manda as ordens que a gente desenrola.